Oi, já pararam para pensar por que algumas pessoas parecem ter um verdadeiro imã para dinheiro, enquanto outras, bom, parece que vivem numa luta sem fim? A resposta, olha, talvez não esteja no extrato bancário, mas sim numa força invisível que mora dentro da nossa mente. Vamos mergulhar nisso agora. Essa pergunta é intrigante, né? Pensa bem, multimilionários que quebram e de repente estão ricos de novo. Ganhadores de loteria que ficam pobres de novo. Não parece ser só sorte ou azar. Tem alguma coisa a mais aí, um mecanismo oculto funcionando, uma programação interna que define os nossos resultados financeiros, não importa o que aconteça do lado de fora. E é justamente esse mecanismo que a gente vai desvendar. Essa força invisível é o que as fontes que a gente analisou chamam de termostato financeiro. A ideia é que cada um de nós tem um ponto de ajuste interno para a riqueza. E o nosso subconsciente trabalha sem parar, o tempo todo, para manter a gente exatamente nesse nível. Pense em como um termostato de verdade funciona. Se ele está ajustado para 20 graus e a sala esquenta para 30, o que acontece? O ar-condicionado liga para esfriar. Com o nosso dinheiro, a lógica é a mesma. Se o termostato interno de alguém está ajustado para escassez, qualquer dinheirinho extra que entra é, de alguma forma, sabotado inconscientemente. Tudo isso só para a gente voltar para o nosso normal financeiro, para aquela temperatura que a gente está acostumado. Isso nos leva a uma fórmula que é a chave de tudo. A programação gera sentimentos, que por sua vez levam a ações, e essas ações geram os nossos resultados. Ou seja, tudo, absolutamente tudo, começa na programação. Para a gente mudar os frutos que colhe a nossa vida financeira, a gente precisa primeiro ir lá e mexer nas raízes. Então, a pergunta de $1 milhão é: de onde vem essa programação tão poderosa que define a nossa vida financeira? Ela é absorvida, sabe, principalmente na infância, a partir de 3 fontes principais. Primeiro de tudo, o que a gente ouvia. Frases como estas, repetidas sem parar, não são só ditados, elas viram verdades absolutas, gravadas a ferro e fogo no nosso subconsciente. Se uma pessoa cresce ouvindo que gente rica é gananciosa, por que o subconsciente dela permitiria que ela se tornasse uma pessoa rica e, portanto, gananciosa? Não faz sentido para ele. A segunda fonte é o que a gente via. Observar como nossos pais ou cuidadores lidavam com grana criou um modelo mental. E aí a gente tende a fazer 2 coisas: ou imitar esse comportamento, ou, num ato de pura rebeldia, fazer exatamente o contrário. Só que mesmo a rebeldia ainda é uma reação àquele modelo original. De um jeito ou de outro, a gente continua preso a ele. E por último, o que a gente sentiu. Um único evento, mas com uma carga emocional muito forte. Uma briga feia dos pais por causa de dinheiro, passar uma dificuldade muito grande, isso pode cristalizar uma crença limitante para o resto da vida. Essas memórias acabam moldando nossas decisões de um jeito totalmente invisível. Bom, toda essa programação que a gente absorveu nos leva a operar a partir de 2 mentalidades básicas. E a diferença entre elas é a diferença entre o fracasso e o sucesso. E aqui o contraste é gritante. A mentalidade de escassez vive no medo. O foco está sempre nos obstáculos, no que pode dar errado. Já a mentalidade de abundância opera na base da confiança, com foco das oportunidades, na capacidade de fazer as coisas acontecerem. Uma leva à paralisia, a outra à ação. Simples assim. E olha que interessante, a ciência confirma isso. A preocupação constante com a falta de dinheiro consome nossa capacidade mental. Eles chamam isso de imposto cognitivo. É como se a mente ficasse tão ocupada que entrasse num túnel de visão, onde a pessoa só consegue enxergar o problema imediato. Perde-se totalmente a capacidade de planejar o futuro. Certo, entendido o problema. Mas a boa notícia é que essa programação não é uma sentença de prisão perpétua. Pensa nela como um software de computador, que pode ser atualizado. Vamos ver como fazer essa reprogramação. O processo tem 4 passos bem claros. Tudo começa com a conscientização, que é basicamente admitir e reconhecer a programação que está rodando hoje. Depois vem o entendimento, conectar essas crenças atuais com a sua origem lá no passado. O terceiro passo é a dissociação, sacar que essas crenças são só um aprendizado, não quem a gente é de verdade. E por fim, o recondicionamento, a hora de instalar os novos arquivos de riqueza na mente. Uma ferramenta poderosíssima para esse recondicionamento são as declarações, que, olha, é diferente de uma afirmação passiva. Uma declaração é uma intenção formal, uma promessa de que vai agir. Repetir algo assim em voz alta, com energia, começa a criar novas conexões no cérebro, reescrevendo os padrões antigos de pensamento. Mas só a mudança mental não adianta.
ela precisa vir junto com a ação. E o ponto crucial é este: o universo, ou a vida, como preferir, não costuma dar mais para quem não sabe cuidar do que já tem. O hábito de gerenciar bem o próprio dinheiro, não importa se é muito ou pouco, é o que sinaliza que a pessoa está pronta para mais. E uma forma super prática para começar é usar um sistema de potes. A ideia é simples: dividir toda a renda que entra nessas categorias. O pote da liberdade financeira, por exemplo, é para investir e nunca, jamais ser gasto. E presta atenção no pote da diversão. Gastar esse dinheiro todo mês sem culpa nenhuma treina o nosso músculo de receber e ajuda a quebrar a ansiedade em relação a dinheiro. No fim das contas, tudo se resume a essa verdade aqui. Os resultados financeiros que a gente vê do lado de fora, a conta bancária, o patrimônio, tudo isso é só um espelho da programação que está do lado de dentro. A verdadeira mudança financeira é, antes de mais nada, um jogo interno. Então, para a gente fechar, fica a reflexão. Olhando para a própria história, qual é a primeira crença, aquela frase ouvida 1000 vezes, ou aquela cena vista na infância que precisa ser questionada e redesenhada hoje? O primeiro passo para reajustar o termostato financeiro começa agora.